Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos do YouTube também. Nós vamos fazer a nossa leitura, né, para harmonizarmos. Mais uma vez, do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, a lição número 19, Salário. Cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. A obra do bem se encontra ao nosso dispor, para que lhe prestemos serviço quanto quisermos, como quisermos, onde quisermos e com quem quisermos, nos padrões da consciência tranquila. Não olvidemos isso. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Agradeçamos a Jesus e trabalhemos. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo mais uma vez a espiritualidade amiga que esteja presente aqui conosco, nos auxiliando, nos tratando, intuindo o expositor da noite. E pedimos, Mestre, que com o coração aberto, com a mente serena, nós possamos prestar bastante atenção em tudo que nos vai ser ensinado aqui nessa noite. E como sempre eu peço em todas as semanas, em todas as orações, que nós sejamos capazes de colocar em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, para o banquete espiritual desta noite e sempre. Que assim seja. Gente, o tema do mês de agosto é o livro Escutando Sentimentos. Hoje o tema vai ser Estudando a Arrogância, 1 e 2 do livro, né? E quem vai falar para a gente é o Guilherme Pena. Guilherme, fica à vontade, a palavra é sua, viu? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu já sou aqui da casa mesmo. Estou aqui no Lares Unidos desde 2000, eu acho. E é um prazer muito grande estar aqui essa noite. É sempre um misto de emoções quando a gente recebe um convite para vir falar numa terça-feira, ou no sábado, ou qualquer dia que seja, né? Quando a gente fala assim, você vai falar para pessoas. Dizem que o maior medo da humanidade é falar em público, então é sempre um misto. E aí eu fiquei muito feliz, né? Eu sempre aceito de bom grado, assim, quando eu posso estar aqui, eu sempre estou. E foi uma surpresa na hora que eu peguei o tema. Eu falei assim, será que a Simone separou de propósito esse tema para mim? O que ela quer dizer com isso? Lógico que não, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que coincidências não existem, né? O universo é cosmos, não é caos. Então, existe um motivo maior para que cada expositor que vem aqui falar sobre um tema tem um motivo para isso acontecer. Porque quando a gente vai falar sobre um tema, a gente tem que estudar, né? E o primeiro beneficiado é sempre quem está estudando, né? É sempre o expositor, é o primeiro beneficiado daquele tema. Bom, vamos lá. O estudo está baseado, eu peguei referências em Kardec e também em Joana de Ângeles, né? Porque a Joana de Ângeles tem uma pegada muito boa na parte psicológica. E aí a gente vai conversando, apesar de que ela tem às vezes um jeito de falar assim, pode parecer duro, pode parecer não, muitas vezes é duro ouvir as coisas da forma como ela coloca, mas não deixa de ser a verdade, né? Então, nosso objetivo é compreender a arrogância, as suas raízes e como superá-la com humildade, né? Que aí é o spoiler, a arrogância se combate com humildade, mas a gente vai ver isso melhor. Vamos começar com um assalto ao banco. Um assalto ao banco? Em 1995,
esse MacArthur, ele foi preso porque ele assaltou 2 bancos. Esse é o cara. Lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Mas qual que é a história? Por que isso é interessante? Não sei se vocês já ouviram essa história é muito comum. Mas por que essa história, em particular, é interessante? Porque assaltar o banco, você tem aí a reveria. Né? Antigamente era muito mais comum, né, ainda. Mas por que esse cara é um fato interessante? Porque ele teve a brilhante ideia de usar os seus conhecimentos de química que ele aprendeu lá na escola, lá no 2º grau norte-americano. E aí também, ele conversando com os colegas disseram para ele que, como a gente sabe, a gente até brincou disso, quando você pega suco de limão e escreve em uma folha, aquilo fica invisível. E só se revela quando você insere calor na equação. Aí o escrito se revela. E aí ele achou o seguinte: se eu colocar suco de limão na cara, eu vou ficar invisível para as câmeras. E ele fez. Ele pegou um monte de suco de limão, pum, jogou na cara, ardeu, queimou. Mas aí, como é que pode? Será que ele não testou? Ele é burro. Ele não testou isso? Testou. O que ele fez para testar, para ver se estava funcionando? Ele pegou uma câmera, na época não tinha câmeras digitais, né? Era uma câmera Polaroid. Ele tirou uma foto dele, tirou uma selfie. E na selfie, por quê? Ele não estava enxergando muito bem, ele não conseguiu posicionar a câmera muito bem, a imagem dele não apareceu. Então, ele achou que tinha funcionado. Então, ele assaltou um banco. Deu certo. Não foi pego, ninguém foi atrás dele. E aí, ele assaltou outro banco, com a mesma pegada, com um suco de limão na cara. E aí, obviamente, ele foi pego, a polícia foi lá, reconheceu ele através das filmagens, foi até a casa dele, e ele ainda falou assim: não, mas não era para vocês estarem me vendo, eu passei suco de limão na cara. Para a gente aqui parece uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que beira a mentira essa história, só que é a mais pura verdade. Mas essa história serviu um grande propósito. Depois dessa história, 2 pesquisadores de psicologia, são esses 2 aqui, o David Dunning, que ele é professor de psicologia social na Universidade de Cornell, ficou muito intrigado com a confiança do cara de achar que, passando suco de limão na cara, ele ia ficar invisível para as câmeras. Ele e o seu companheiro lá de universidade fizeram um estudo científico com bastante amostra de várias situações, e esse estudo ficou conhecido como efeito Dunning-Kruger. É um estudo válido até hoje e ele é estudado nas faculdades de psicologia. Por quê? Como que pode uma pessoa, a gente parte do absurdo, né? Para nós isso é um absurdo. Como é que ele fez uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Ele não estava em plena capacidade mental para tomar uma decisão dessa. Mas aí o que o Danny e o Kruger descobriram nos seus experimentos? Vamos lá, alguns exemplos práticos que foram vividos por eles nas pesquisas. Em uma pesquisa, 84% dos motoristas responderam que acreditavam que as habilidades de direção deles são acima da média. Obviamente, a gente tem um problema matemático aqui. Porque se é a média, e são 84% acima da média, tem alguma coisa errada. Ou eles achavam que eles eram melhor do que eram, ou a matemática falhou nessa equação. Mas vamos ver outros casos. Outro estudo científico
também mostrou que 70% dos estudantes universitários disseram que se consideravam acima da média em termos de competência acadêmica. Eu sou bom, então sou acima da média, 70%. Quando comparado aos demais alunos da universidade. Aí você pensa assim, não, esses meninos acabou de sair da adolescência, eles não estão pensando direito, não. Fizeram outro estudo. Só que agora na universidade também, com relação aos professores. 90% dos professores disseram que se consideraram acima da média em termos de competência para dar aulas, quando comparado aos outros professores. 90% acha que eles estão acima da média comparados com os outros professores. Da mesma universidade, nesse mesmo... como é que é? E nesse mesmo... Deve estar faltando uma frase aqui. 68% dos professores responderam que se consideravam entre os 25% melhores da universidade. Bom, mais uma vez a matemática tem falhado com a gente nesses exemplos, porque claramente ou a média mudou de conceito, né? Ou tem alguma coisa de errado nesse estudo. Ou são as pessoas. Então, através desses estudos, o Daniel Kroger mostrou algumas coisas difíceis da gente enxergar. Vocês vão pensando aí, que eu não vou revelar, então, agora o que é, não. Mas vamos lá. O que a Kardec e o Espiritismo vêm falar para a gente? O que é a arrogância? A arrogância é uma expressão do orgulho, enraizado no egoísmo. O egoísmo, como nós sabemos, é a origem de todo o mal. Todo e qualquer mal que nos acomete, ele nasce do egoísmo. Essa é a origem de todo o mal. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, que trata das questões morais, no capítulo 12. A arrogância cega e ensurdece a alma. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela te deixa cego. E te deixa surdo aos chamados à alma. A gente vai ver por que isso acontece. O antídoto, como a gente viu, é a superação pelo autoconhecimento, que aí vem a questão da humildade, né? Mas, assim, essas são questões morais. Para a gente, o que seria uma pessoa arrogante? Porque a gente tem alguns conceitos que são fáceis, né? Você olha aquela pessoa assim, arrogante. Né? Aquela pessoa que se acha mesmo, né? Eles falam, está com mal de táxi. Táxi acha. Né? A última bolacha do pacote, acha que é o melhor de todos. Mas, no fim das contas, ele é só um babacão mesmo. Tem um nome científico para esse tipo de pessoa, é jacu. Né? Aqui a gente, cá entre nós, é um nome científico para esse tipo de pessoa. Porque, na verdade, a arrogância é muito mais do que isso, mais do que esse comportamento de se achar. Né? Isso aí é só uma infantilidade que é expressada no comportamento. E essa infantilidade vai além. Além de ser infantilidade, ela tem algumas raízes. Uma das principais raízes da arrogância é o medo. Puxa vida, o medo? Vocês imaginam que o medo tem a arrogância tem o seu pezinho fincado lá no medo? O medo traz a insegurança e o temor da crítica. Já pensaram nisso? Que a pessoa arrogante, ela tem, no fundo, ela morre de medo?
Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não pensa nisso, só fica com raiva mesmo da pessoa, né? Eu não quero nem conviver com essa pessoa, Nossa Senhora. E o arrogante também tem a necessidade de poder. Por quê? Ele precisa estar no controle. Por quê? Por que a pessoa precisa estar no controle? Isso tem a ver com o primeiro, com a primeira raiz ali, o medo. Porque a gente busca o controle para não ter medo. A gente não tem medo do conhecido. A gente tem medo do desconhecido. E o desconhecido é fora do nosso controle. Então a gente busca controle. E toda vez que eu busco controle, se eu não tiver bem embasado nas leis de Deus ali, a gente corre o grande risco de estar cometendo vários erros. Porque o poder, muita gente, a gente acha que a antítese do amor, qual que é? A gente acha que é o ódio, não é? A antítese do amor é o ódio. Só que não. A antítese do amor é o poder. Porque o ódio é assim, ó. Tudo na vida é polarizado. Se eu tenho quente, eu tenho como modular ele para o frio. Se eu tenho frio, eu tenho como modular para o quente. Então, são duas coisas correlacionadas. Então, o amor, a correlação dele é com o ódio, né? Mas o ódio não é necessariamente a antítese do amor, porque você consegue modular. O ódio é um amor que se adoeceu. Você consegue transformar aquilo. Agora, quem busca o poder não é por amor, porque o amor une. E quem busca o poder não está buscando união. Ele quer exercer a sua ganância, o seu egoísmo, sua vaidade. O poder vai trazer isso para ele. Vai suprir as suas necessidades do mundo manifestado. O mundo manifestado é um mundo que a gente vive, é aqui, o planeta Terra, encarnados. É o mundo das ilusões, como diziam os estoicos. É o mundo das ilusões. Por que é o mundo das ilusões? Porque esse não é o mundo real. Esse mundo é temporário. Ele passa. O nosso mundo real é um mundo espiritual. De lá nós viemos e nós voltaremos para lá. Né? Por mais tempo que a gente passe aqui, encarnado, nós vamos voltar para a pátria espiritual. Então, nesse mundo de ilusões, nós tendemos a buscar controle, paixões, segurança. Só que a gente esquece que Joana de Ângeles traz isso muito bem para a gente, que no mundo que a gente vive hoje não tem essa questão de segurança. Ele não foi feito com essa finalidade. O planeta Terra não foi feito com a finalidade, atualmente, na nossa evolução, de te dar segurança. Você não tem segurança. Você sai de casa, você está sujeito a qualquer coisa. Você não tem segurança no seu trabalho. Ah, o pessoal, todo mundo gosta de mim. Pode acontecer alguma coisa, você ser demitido. Você não tem segurança nesse sentido. Você não tem segurança, não consegue afirmar que um ente querido seu não vai adoecer e desencarnar amanhã. Você não tem segurança sobre isso. Mas tem uma poesia muito bonita de Khalil Gibran, que ele vem e fala que a fé, né, é como dar um salto no escuro. Quem não tem fé não salta, mas também não abraça a Deus, porque Deus está do outro lado. Então é isso, a gente tem que ter confiança em Deus. E aí, uma das raízes também é a ignorância. Opa, passou muito aqui. Aqui, a ignorância sobre a vida e sobre si mesmo. Isso é da Joana. Ó,
prepare-se. Se vocês acharem ruim, pode reclamar. Manda um e-mail para a Joana. Ela recebe todos e ela costuma responder através dos livros. Herança do primitivismo decorrente do processo antropológico da evolução. A arrogância é a síndrome de inferioridade moral do espírito que mais valoriza a natureza animal, o egoísmo, né? Quero para mim. A pessoa egoísta é aquela que quer tudo de bom, só para ela. Então, valoriza a natureza animal. Quando deveria desenvolver os sentimentos superiores que se lhe encontram adormecidos. Porque a gente sabe que a lei de Deus está escrita aonde? Na consciência. Todo mundo tem acesso livre à consciência para estar escutando a lei de Deus? Não, isso é aprimorado. A gente vai aprendendo a ler a lei de Deus na nossa consciência. A gente vai indo, galgando os degraus ali, pouco a pouco. Então, a gente, por isso, são sentimentos superiores que estão dentro da gente. Afinal de contas, nós somos centelhas divinas, não é? Dentro de nós reside um Deus. E que o Deus Supremo, Ele quer que esse Deus saia, se manifeste. Afinal de contas, nosso objetivo qual que é? Nós viemos do ponto A e estamos indo para o ponto B. Esse é o objetivo de todos os espíritos que Deus criou. Sair do simples e ignorante e chegar à condição de anjo. Não é? Não é esse o objetivo? Todo mundo espírita aí? Né? A gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque tudo que acontece do ponto A ao ponto B, tudo que acontece de quando você era um princípio inteligente até você chegar à condição de anjo, acontece para que você chegue à condição de anjo. Então, Paulo, acertadamente, falou para a gente, em tudo dai graças. Porque absolutamente tudo, se Deus é todo amor, nada que aconteça nas nossas vidas pode ser contrário a isso. Por mais que a gente ache ruim, não tenha a capacidade naquele momento de entender a situação, aquilo tem uma finalidade boa para a gente. A gente só tem que ter paciência para enxergar isso. E se você não enxergar, confia no processo. Confia no processo de Deus. Tem um salto de fé. Se a gente não está entendendo, tem um salto de fé. A lei de Deus é perfeita. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Uma reflexão. Você escuta os sentimentos ou deixa que eles gritem por você? A gente está passando aqui, eu estou fazendo sempre um incômodo muito grande quando a gente fala de questões morais, que a gente, às vezes, cutuca, eu não tenho isso não, e aí você fala alguma coisa, dá uma cutucada aqui na coluna, daqui do lado assim, é sempre muito ruim isso. E a gente vai ver aqui para frente que tem alguns vieses cognitivos que reforçam essa ideia para a gente. E isso faz com que nós sintamos um incômodo físico mesmo. Vocês sabem que o cérebro, a área que processa a dor, é a mesma que processa a dor psicológica. Então, quando você fala, pensa, lembra de uma história, sente a dor na cabeça, isso se converte em dor orgânica. Então, quando a gente está passando nas situações, eu por muito tempo, mesmo aqui dentro do espiritismo, eu vi da seguinte forma: aconteceu uma situação, você foi e pensou uma coisa ruim. Qual que é a orientação até então? Tomara que não seja só comigo essa orientação, vocês não passaram por ela. A orientação era, não pensa nisso não, deixa isso para o lado. Pensa em outra coisa. Eu tive essas orientações. Mas também eu posso estar confundindo, eu passei pelo berço católico, pelo berço protestante, então pode ser orientação de outros lugares também. Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte,
essa não é a orientação que a Joana de Ângeles traz para a gente. A orientação dela é o seguinte: tá, você pode, nesse momento, no momento de crise, tentar esquecer esse assunto. Mas, assim que possível, analisa. Por que você sentiu isso naquele momento? O que você sentiu? Exatamente o quê? Foi raiva? Foi desgosto? Foi inveja? O que é? Nesse momento, quando eu estou falando essas coisas aqui, que está incomodando você, esse Guilherme não sabe de nada. Aposto que ele nem estudou para fazer isso aí. O que você está sentindo? Reflexão. Medo. O medo, segundo Joana de Ângeles, todo indivíduo arrogante é portador de diferentes expressões de medo. Conserva as tendências dominadoras dos instintos agressivos. Lembra? O antítese do amor é o poder. Então, quando toda pessoa muito agressiva, ela quer exercer o poder sobre as outras. Não é isso? Todo grande mal da humanidade foi com essa bandeira do poder. Alguém levantou a bandeira do poder para si e tentou abarcanhar aquelas ovelhinhas. Prefere os relacionamentos superficiais, mentirosos, forjados na bajulação. Olha só para você ver, que coisas difíceis, né? Avalie aí, neste momento, como que anda o relacionamento de vocês. Quem são seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas com quem você gosta de estar? Forjados na bajulação e nos interesses mesquinhos, recusa os afetos simples e desataviados das amizades fraternais. Quando reflexão, vamos lá. Quando o outro me incomoda, será que não é um espelho do que eu preciso enxergar em mim? Quando acontece uma situação eu vou falar do trânsito, que é muito fácil de falar do trânsito, porque é uma coisa que a gente vive muito. Né? Acontece uma situação no trânsito, alguém te fecha. Você fica nervoso, normal? Não, pô, o cara me fechou, que coisa ruim, né? Mas vai lá. Ou você é aquela pessoa que fica moída de raiva. Chega em casa diferente já. Porque estava com raiva porque o cara te fechou. Por quê? A gente tem que pensar nisso. Aí é o momento. Naquele momento que você está com raiva, na psicologia tem um termo que é sequestro da razão. As suas emoções sequestram a sua razão, você não consegue racionalizar direito. Então, não é um momento de você pensar mesmo. Mas depois, passou o sangue, né, calmou. Vamos lá. Por que isso me tirou tão do sério assim? Por que determinada atitude de fulano me deixa tão fora de mim? Isso são coisas que a gente precisa se perguntar. Porque somente quando a gente conhecer esse lado da gente e reconhecer, é porque eu sou invejoso, é porque eu acho que a pessoa não deveria passar na minha frente, porque eu acho que eu sou mais importante. Não sei. Por quê? Um tempo atrás, eu ficava pé da vida quando eu estava parado no trânsito e o pessoal passava no acostamento. Putz, até hoje isso aí... Mas hoje eu estou mais tranquilo, eu entendi como é que funciona o processo, mas, cara, isso me deixava com muita raiva. E aí, eu fui ler, né? Tem um livro do De Volta, esqueci o nome do livro, era um livro do De Volta, e aí ele veio trazendo alguma coisa desse sentido. E aí, sabe o que eu descobri? Que eu ficava com raiva, por quê? Porque era uma coisa que eu queria fazer, no fundo,
eu queria fazer, eu também queria atalhar, chegar mais cedo, no fundo eu queria fazer, mas o meu senso moral me impedia de fazer. Mas no fundo eu queria fazer. E eu ficava pé da vida porque os outros estavam fazendo uma coisa que eu queria, mas que eu não vou fazer porque eu tenho um senso moral que me impede de fazer isso. Mas isso me deixava furioso porque eles estavam fazendo. O que na nossa vida a gente vê o comportamento do outro e deixa a gente fora de si? Por quê? Não necessariamente você queria fazer exatamente o que a pessoa estava fazendo. Mas alguma coisa ali tem que te chamar a atenção para que você olhe para dentro e reflita. Por que isso me deixa tão chateado? Porque não é normal você ficar tão chateado pelas coisas que acontecem. Normal aconteceu, o cara me fechou aqui, beleza. Mas que você fica remoendo isso a semana toda, isso não é normal. Isso tem uma raizinha aí que você precisa analisar. E se você não dá conta de fazer isso sozinha, procura um profissional. É para isso que os psicólogos servem. Doutrina espírita também serve para isso, assim como qualquer outra corrente filosófica, né? Serve para que a gente se autoconheça. Lógico que quando estudada, bem seguida, né? Não adianta nada só assumir o título de espírita, ou católico, ou protestante. Isso aí, o título não vale de nada, não te acrescenta. Você precisa estudar. Então tá. Características do arrogante. Presunção doentia, esconde conflitos pessoais. Então é o cara que, às vezes, lá no serviço, é um cara que contido, todo mundo assim, que o chefe pisa em cima. Aí chega dentro de casa, é o carrasco dentro de casa. Enquanto lá na empresa, ele se deixa abusar, né? As pessoas abusam dele, e chega dentro de casa, por alguma razão, ele quer descontar tudo dentro de casa. Ah, mas eu não consigo evitar. Pô, você consegue. Você não passa 8 horas lá no serviço e não conseguiu evitar esse comportamento lá no serviço? Por que em casa é diferente? Estou falando isso, não quer dizer que eu faço diferente, não, viu, gente? Não quer dizer que o que a gente fala aqui, eu consiga fazer tudo. A gente estava conversando sobre isso no módulo. Não quer dizer que o que eu falo aqui, eu consigo executar em plenitude na minha vida. Mas, como diria Edivaldo, né? Como que a gente limpa um cano sujo? Passando água limpa por ele, né? Então a gente vem cá, vai falando. Quem sabe um pouquinho, cada vez que a gente faz um estudo desse, a gente aprende um pouquinho. Por isso que é bom, né? Recomendo, assim que vocês puderem. Olha, se proponham. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Estuda. Conhecimento é a coisa mais fácil que tem, é você adquirir. Hoje, então, que tem internet, tem tudo, né, muito facilitado. A fraqueza, então, outra característica, fraqueza de caráter mascarada em soberba. Isso tudo é Joana de Anjos falando, viu, gente? Não é eu, não. Mas não deixa de ser verdade que ela está falando, né? Insensível ao sofrimento alheio. Será que em algum momento, deixa eu perguntar aqui, ninguém se considera arrogante, é óbvio, né? Todo mundo aqui é evoluidíssimo. Ninguém aqui é arrogante, mas você pense na possibilidade de você... Faz uma análise aí, ó, dessa semana. Será que eu fui insensível ao sofrimento de alguém? Não precisa responder, não, é só mentalmente mesmo, né? Não expor ninguém aqui. Porque assim, a gente vive num mundo que a gente foi educado, né, os branquinhos aqui, estou vendo gente nova aí, tá? Que a gente tinha o He-Man e o esqueleto, né, o bem e o mal. Só que a vida não é feita de bem e mal. A gente tem aqui, ó, no meio, muita coisa acontecendo. Então, o Guilherme não é bom, o Guilherme não é mau. Sempre que eu posso,
eu pratico bem. Mas em algum momento, com certeza, eu vou cair. Eu vou entrar em um buraco. Por quê? Faz parte. Faz parte. O erro faz parte da nossa evolução. Nós aprendemos muito com o erro. Só que o erro não é desculpa. Errar é normal, faz parte do aprendizado. Só que a partir do momento que a gente sabe que aquela ação vai ter tal consequência para mim ou para outro, deixa de ser erro. Sinto muito dizer, mas isso aí já não é erro mais. Isso já é maldade. Você pode fantasiar, a gente pode fantasiar e colocar no nome que quiser. Você pode argumentar com você mesmo, tentar achar justificativas para aquela atitude. Está tudo bem, você não conseguiu fazer. A chamada da carne é muito violenta. Nós ainda buscamos muitos prazeres do mundo. E está tudo bem, Deus não espera que a gente seja perfeito nessa encarnação, não. Ele sabe que isso é impossível de acontecer. Mas a gente sabe disso. Porque é o seguinte, quem justifica não quer mudar. Quando a gente comete um erro e justifica, você não cometeu um erro. O erro foi porque a minha irmã fez não sei o quê, por isso que eu errei. Não, foi porque o cara me fechou, por isso que eu errei. Então quem está errado? É o cara. Quem está errado? É a minha irmã. Quem tem que consertar então? É eles. Né? Se o erro nunca está comigo, eu sou um anjo de Deus, então eu não tenho o que consertar. Aí não tem jeito. O arrogante prefere bajulação a relações sinceras. O arrogante exala a enfermidade da presunção doentia, a enfermidade da presunção doentia, na qual disfarça os conflitos pessoais, enquanto temem que sejam desvelados. E fica lá, bancando o sabichão, enquanto teme que alguém chegue e desbanque ele. Olha, você não é assim. Olha, você não tem todo esse conhecimento que você está falando. É claro que você vai pensar assim, não, mas fulano de tal, eu tenho certeza que ele tem. Ele não tem medo nenhum disso, não. Esse medo pode ser um medo inconsciente. A pessoa, em consciência, ela não sabe que ela está passando por esse processo. Pode ser inconsciente. Então, voltando agora àquele estudo, que é o viés Dunning-Kruger. Por que está relacionado à arrogância? Ele vem trazendo para a gente alguns vieses comportamentais que a gente tem, que todo mundo tem. Uns têm mais, uns têm menos, mas todo mundo tem esses vieses comportamentais. O viés do egocentrismo, tendência a superestimar as próprias habilidades, que é junto com esse, ilusão de superioridade. Crença infundada de ser melhor que os outros. Será que no meu dia a dia eu estou fazendo isso? Será que em algum momento eu visto aquela carapuça de superioridade? Você quer ver um exemplo bom? Vocês não joguem pedra em mim. É quando você fala assim: o espiritismo é a melhor religião do mundo. Quando você fala isso, você está com a ilusão de superioridade. Você tem um viés do egocentrismo, porque ela é a melhor religião para você. Para mim, pessoalmente, eu acho a melhor religião do mundo. Para mim. Mas daí afirmar que ela é a melhor
significa rebaixar todas as outras. Quando a gente sabe que não é verdade. O Espiritismo é muito novo. Ele deu muitos frutos, sim, mas as outras religiões são muito mais antigas e deram muito mais frutos que o Espiritismo deu. Então, não é rebaixando ou denegrindo outras correntes religiosas. O Espiritismo não precisa disso. Né? O Espiritismo é bom porque ele é. Como diz Kardec, o Espiritismo é o futuro de todas, né, a religião do futuro? Não. Ele é o futuro das religiões no que diz respeito à parte científica que ele traz. Né? Esses vieses reforçam a falsa percepção de competência. Esse é um viés central do efeito Dunning-Kruger. Então, a gente tem a falsa impressão de que a gente é mais competente do que a gente é. No nosso dia a dia. E aí? Quando você está fazendo arroz, a esposa chega e fala, não, mas você está fazendo errado. O que pensa nessa hora? Por que a gente fica bolado? Eu, particularmente, pega e faz. Né? Mas por quê? Por que isso nos dá uma desequilibrada? Será que a gente não está enviesado aqui? Não, que isso? Eu, Moá, Guilherme, não sei fazer um arroz. Você está falando que eu não sei fazer arroz? Que isso? Para cima de mim? Será que é isso que eu penso nessa hora? Por isso que eu fico tão chateado. Não é possível que a pessoa está me menosprezando nesse tanto. Será que é isso? Aí cada um tem que fazer a sua avaliação aí, né? Do arroz, do feijão. Não pode deixar que eu dirija. Por quê? Que eu não sei dirigir? O que você quer dizer com isso? Né? As pessoas já se armam. Por quê? Por quê? Aí, ó, a resposta já veio a cavalo, como se diz. Porque a ignorância sobre a nossa própria ignorância. Gente, isso aqui é tão complexo, porque a gente tem 3 tipos de conhecimento no planeta Terra. Primeiro, as coisas que eu sei. Coisa boa, né? As coisas que você sabe. Tem as coisas que eu não sei. Você sabe como que construir um colisor de hadrons? Não tenho a mínima ideia. Você sabe como que constrói um foguete para ir para o... Não, uma coisa. Você sabe como é que constrói um notebook? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que eu não sei. O problema está nessa terceira coisa aqui. É o que você não sabe que você não sabe. É aí que pega. Porque quando a gente não sabe que não sabe, o que é que acontece? A gente acha que sabe. E aí a gente tem médico na família a dar e revender, né? Nossa, eu tô com a dor. Não, mas você tem que fazer isso assim, assado. Aí você vai conversar com uma pessoa, avião. Não, mas o avião é assim, assado. Você fez algum curso? Não. E vou te contar, Platão já fez um censo no passado que foi o seguinte: ele foi escolhido para ser o homem mais inteligente de Roma. Não, Platão é o cara mais inteligente. Fizeram uma votação. Aí eu falo assim, não é possível. Não é possível que eu seja o cara mais inteligente. Vou andar por aí e vou perguntar. E ele foi nas principais pessoas de cada área e perguntou assuntos variados. E aí, depois de fazer todo esse censo, ele voltou e falou assim, cheguei à conclusão de que realmente eu sou a pessoa mais inteligente do reino. Porque as pessoas falam de coisas que elas não sabem. Eu, pelo menos, sei o que eu não sei. Será que a gente está falando de coisas que a gente não sabe? Pessoas incompetentes não conseguem perceber sua própria incompetência. Isso aqui é estudo, gente. Feito lá nos Estados Unidos. Então, isso é muito sério. Muito. Em que momento, aonde é que eu não estou enxergando a minha incompetência?
Isso ocorre porque não possuem conhecimento suficiente para reconhecer o quanto desconhecem. Olha para você ver. A internet também é meio culpa disso, ultimamente. Porque é muito fácil achar vários assuntos na internet. A pessoa vai lá, vê um reels sei lá, de 1 minuto sobre arrogância, e aí já sabe do que vai falar. Não? Ah, é isso aqui? Beleza. Não, você conhece de arrogância? Conheço. Repete tudo que falou lá em 1 minuto. Cara, não é assim. O conhecimento, o tempo não perdoa aquilo que ele não ajudou a construir, né? Já dizia? Então, o conhecimento demanda estudo. E cada vez que você estuda sobre um tema, você vê o quanto que você precisa estudar. É assim que você consegue o conhecimento. Ou seja, a pessoa é duplamente ignorante. Não sabe e não sabe que não sabe. Isso é... Gente, isso aqui é o que mais me chamou a atenção. Porque, cara, você pensa bem, o que é que eu não sei que eu acho que eu sei? E é tão inconsciente que é difícil você pensar nisso. Então, é uma coisa que você tem que ir avaliando no seu dia a dia com atenção. Dando atenção ao que você está falando, dando atenção ao seu comportamento. E você não precisa dar opinião sobre tudo. Não tem nada escrito em nenhum lugar falando que todo mundo é obrigado a ter opinião sobre alguma coisa. Se liberta disso. Ah, fulano de tal, olha, não tem opinião sobre isso. E está tudo bem, você não precisa ter opinião. Você não tem... Ah, não me sinto à vontade em falar sobre isso, porque eu não estudei o suficiente. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Não tem nada escrito em lugar nenhum falando que você tem que dar a sua opinião. Lembra disso. Viés da confirmação. O estudo mostra que pessoas tendem a buscar e aceitar apenas informações que confirmam suas crenças e a rejeitar fatos que as contradizem. Este viés potencializa o efeito Dunning-Kruger, pois quem já acredita ser competente evita entrar em contato com evidências do contrário. Cara, o que é os algoritmos das mídias sociais? Gente, não se iludam. Os algoritmos das mídias sociais, eles são programados para te manter na rede. Então, eles vão trazer só coisas de seu interesse, coisas que você gosta. Ele não vai te trazer uma opinião diferente. E aí você fica envezado. Mesmo quando você tem a oportunidade de ver uma outra coisa, você está tão envezado na sua opinião que você não dá atenção plena ao conhecimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo mundo, qualquer pessoa com quem você for conversar, vai ter alguma coisa para te ensinar. Qualquer pessoa. Então, tentem fazer esse exercício. Pega um assunto aí que você está bem assim, enviesado. Você acha, por exemplo, aqui não tem não, né? Mas vamos pegar o aborto. Aqui eu sei que todo mundo é contra aborto, que não faz sentido nenhum o espírita ser a favor de aborto. Então, eu sei que todo mundo aqui é contra o aborto. Mas as pessoas que são a favor do aborto, elas têm muitos argumentos a favor do aborto. E argumentos sólidos. Só que a gente já ouviu esses argumentos? Você está preparado, a sua fé, você sabe que é errado, mas se você está preparado para escutar um argumento diferente? Não custa nada tentar, vai lá e escute. Pra você conhecer. Já dizia Paulo, vê de tudo, retém o que é bom. Como que você vai conhecer se você não estudar, se não dedicar a outra parte? Vamos lembrar o seguinte, gente. O amor.
que é a união, é igual o Capitão Planeta, né? A união dos seus poderes. O amor é a união de todas as qualidades boas do ser humano. Quando tiver tudo no seu grau máximo, você vai estar, ó, tinindo de bom, né? Você vai estar lá na condição de Cristo. Mas o amor, ele une. Se aqui dentro da casa espírita você está aprendendo alguma coisa que você vai usar para afastar uma pessoa, você está aprendendo errado. Sinto lhe dizer. Porque em qualquer religião que tenha Deus ali, que traga a mensagem de Deus, ela prega o amor. E o amor une, ele não separa as pessoas. A gente precisa entender isso. Porque quando a gente fala e tem um olhar de superioridade, falando que o espiritismo, olha para mim, gente. O espiritismo é melhor do que as religiões. Olha aí a arrogância. Eu me coloquei num patamar mais elevado, estou olhando para as outras religiões aqui, ó. Isso é perigoso, porque isso aí você separou. Quando a proposta não é essa. A proposta não é separar, é unir. Jesus veio para unir a humanidade e não separar. Ele falou ainda, ele mudou, que antes era amar o próximo como a você mesmo, né? Só que isso é difícil, porque a gente não se ama. E aí fica difícil de você ter um parâmetro bom. Então, ele pensando nisso, ele falou, olha, então vamos fazer diferente. Ame uns aos outros como eu. A referência é outra agora. Você não precisa, é só você olhar o comportamento de Jesus. E ele é o cara que unia, não era o cara que separava. Ilusão de conhecimento é essencialmente forte em quem teve contato superficial com o tema, aquilo que a gente já falou, né? E hoje a internet propicia isso, que você vai ver alguns assuntos, ver alguns vídeos rapidinhos sobre algum assunto, você já acha que você já é doutorado no assunto e pronto. Porque tem coisas tão absurdas que as pessoas começam a discutir com profissionais da área. É uns negócios tão absurdo, porque, além de tudo, a internet propicia você dar a sua opinião anonimamente, ou você está dando a sua opinião, você não está aqui. Né? E aqui, você dar a sua opinião aqui dentro é mais difícil. Agora, você está lá na internet, é muito mais fácil. Né? Ninguém vai olhar para você com cara feia, ninguém vai te julgar. Né? Não, mas espírita não faz isso. Julgar? Que é isso? De forma alguma. Falei aqui por falar, viu, gente? Eu sei que ninguém faz isso aqui. Então, como que é a condução? Como que a gente deve conduzir a nossa vida? Pensa num carro. O carro tem um para-brisa e tem os espelhos retrovisores. Ninguém conduz o carro olhando somente o espelho retrovisor. Então, por isso que o para-brisa é maior, mais amplo, para você olhar para frente. O para trás é referência. De vez em quando você dá uma olhadinha para ver se o passado não está vindo te pegar, nem nada do tipo. Mas a gente precisa ter isso em mente. Pare de andar olhando para trás. Ah, mas eu fiz isso. Passado. O que você aprendeu com essa experiência? Tudo é experiência. Vamos lembrar? Você está saindo do ponto A, simples e ignorante, para o ponto B, anjo. Tudo aqui nesse caminho é experiência, para que você chegue na condição de anjo. Porque o anjo não é um espírito mimado, não foi um espírito que foi adulado. Não. Como Haroldo diz, o anjo ele é feito de adamantium. É aquele metal que passou pelas têmperes pesadas
Ele passou por todas as situações e saiu vitorioso. Esse é o anjo. Ele não teve privilégio nenhum. Então, para de ficar olhando só para trás. Mas fulano fez isso comigo. Para de ficar olhando só para trás. Por que você está remoendo isso ainda? Vamos analisar. Ah, mas eu não sei o que. Olha só. Você segurar esse tipo de dor, esse tipo de pensamento, só prejudica você. É você que está com isso no coração. Às vezes a outra pessoa nem lembra disso, do que aconteceu entre vocês dois. Ou já esqueceu, ou já seguiu para frente, e você aqui com essa dor no peito, por conta de uma situação. Vamos resolver isso. É bom para você. Ah, mas e o outro? Olha só, o outro é da conta, ele tem a conta dele com a lei. Deixa ele resolver isso com Deus. Né? Mas também não é para ficar assim, Deus há de me vingar, vocês vão ver. Né? Antigamente a gente falava assim, né? Não, mas você vai ver, Deus há de fazer justiça, esperando que Deus manda um raio na cabeça da pessoa. É ou não é? Mas não é assim que funciona a lei de Deus não, viu, gente? Então, qual que é o antídoto? Né? A gente já viu, o antídoto eficaz para a arrogância é a humildade. Humildade não é negar valores. Olha, gente, tem muita gente que tem essa noção errada sobre humildade. Humildade não é falar você se rebaixar. Isso aí não é humildade. Não é negar o que você é, mas reconhecer a verdade sobre si mesmo. Olha, eu sou desse tamanho. Eu não sou menor, eu não sou maior. Eu sou desse, você se enxergar como você é. E está tudo bem. Vamos lembrar, a gente são espíritos imortais. A gente tem toda uma eternidade para se tornar maior. Mas a gente tem que andar para isso. Não, a gente não vai ser maior ficando parado, estagnado no mesmo lugar. Então, tem que ter simplicidade, cordialidade e autenticidade moral. Isso é a Joana falando para a gente. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão. O que em mim ainda resiste em ser humilde? Bom, humildade, então, vamos relembrar, é eu reconhecer do tamanho que eu sou. Não me projetar sobre os outros. Não projetar a minha sombra sobre os outros. É reconhecer que a todo momento, né, o que a gente viu ali, a gente não sabe de tudo. Se a gente não sabe de tudo, e se todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar, quando a gente for para uma conversa, ou a conversa acontecer, ou você vier para cá para a palestra, é como se a gente tivesse vindo para um piquenique. Cada um traz o seu pratinho de comida, seu lanchinho, né? E aí a gente vai ali conversar. E aí você pega o seu copo, em vez de querer compartilhar com o colega, beber do colega um pouquinho, você enche o seu copo com a sua bebida. Mas não, o objetivo não era compartilhar. Não, eu gosto da minha aqui. Encheu o seu copo com a sua bebida. Você está num piquenique para compartilhar. Você decide não compartilhar, decide encher seu copo com você mesmo. É uma conversa. Quando você vai para a conversa com o seu copo cheio, cheio dos seus vieses, que você é o topzera das galáxias, cara, você não aprende nada. E a gente está vendo que a vida não é assim. Lembra, se o que você está aprendendo está te distanciando do próximo, você está fazendo alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada. Você pode até pensar que o cara não tem razão naquilo que ele está falando. Cara, mas é de humanidade, dependendo da situação, lógico, né? De humanidade, você ouvir a pessoa. De que forma posso transformar isso em simplicidade de coração? O que
que atrapalha eu ser isso? É o medo? Medo de não ser aceito? Muita gente, vamos correr aqui, né? Muita gente fala assim, nossa, eu morro de vontade de voltar a ser adolescente, alguma coisa assim, né? Cara, eu não tenho vontade nenhuma de voltar a ser adolescente. Mas assim, a vontade é zero. Porque na minha adolescência eu era muito suscetível a esses comportamentos aqui. Ah, eu tenho que fazer isso porque eu quero ser aceito pelo grupo A, eu tenho que fazer isso porque... Isso é muito desgastante. E quando a gente cresce e a gente amadurece, você se liberta disso, ou parte, né, que ainda é difícil. Nossa, é libertador. Que você não precisa ser obrigado a tomar determinadas atitudes por conta de alguém, a não ser que seja para beneficiar alguém, né? Fazer uma coisa boa. Mas não você se sacrificar não querendo fazer isso também. Então tá, vamos a um exercício de autoescuta. O que você está sentindo agora? Pensa aí, fecha o olho. O que eu estou sentindo agora? Para você mesmo. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. É importante, neste momento, a gente entender que só quando a gente aprender a ler os nossos sentimentos, é que a gente vai conseguir fazer com que eles não nos dominem, não sequestrem a nossa razão. E também não é abafando ele, né, colocando o sentimento debaixo do tapete que vai dar certo, que uma hora ele explode, né? O que é esse sentimento que tenta proteger? A gente é tão bonzinho que às vezes você fala assim, não, mas eu sou espírita, não posso sentir raiva do outro. Eu sou espírita, não posso sentir inveja do outro. Pô, não, mas como que um cristão vai fazer uma coisa dessa? Isso é um absurdo, você falando com você mesmo, né? Só com você, né, gente? Ninguém fala isso com o outro, não faz julgamento nem nada, não. Isso é só com a gente mesmo. Cara, é aí que está. Não é porque você é espírita, evangélico, cristão, que você vai deixar de ser humano. Isso, o título, não te evolui imediatamente. Ele não te dá capacidade espiritual. Você falar assim, pregar uma etiquetinha aqui, ó, sou espírita. Pum, a partir de agora sou evoluído. Não é assim que funciona, gente. Infelizmente não é assim. Já pensou que se fosse assim? Nossa, ia ser uma maravilha. Então, é preciso que a gente reconheça. Tenha humildade. Não tem problema nenhum você reconhecer que você tem inveja. Porque somente quando a gente reconhece que tem inveja, por exemplo, é que a gente tem como tratar. Se você não tem inveja, não tem o que ser tratado. Você não tem o que melhorar nesse campo. Não, que isso aqui eu já sou perfeito, então posso seguir para frente. E será que pode mesmo? O que é justo e fraterno a fazer? A acolher esse sentimento. De quem você é. Sentimentos bons, sentimentos maus. Dentro da gente também vive o mal. Vive os desejos. E quanto antes a gente reconhecer isso, mais rápido a gente vai poder trilhar o caminho do bem. Porque somente quando a gente lança luz sobre a sombra, é que ela deixa de ser sombra. Para que a gente consiga viver bem e consiga modular ela corretamente. Pratique a tolerância. Conceder ao outro o direito de ser quem ele é. Olha, isso aqui é difícil. Puxa vida. Conceder ao outro o direito de ser quem ele é.
Ninguém muda ninguém. Coloca isso na cabeça. O marido não muda a esposa não muda o marido, o irmão não muda a irmã. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudança, ela não vai ter mudança. Como que a gente ajuda? Exemplo. Através do nosso exemplo. E oração. Nunca é demais, né? Oração e caldo de galinha nunca é demais, como diz, né? Ah, não, isso aqui a gente não precisa, que o nosso horário já venceu. Então, tá. Então, a arrogância é uma máscara do medo e da ignorância. Do medo de perder o que ele tem, conseguiu até ali, e da ignorância do que ele não sabe. A superação para esse mal é humildade, consciente, simplicidade e fraternidade. Lembra? Amor une. Se a gente está tendo comportamento de afastar o outro, a gente não está no caminho certo. E está tudo bem se você não consegue conviver com aquela pessoa nesse momento. Está tudo bem, você não é obrigado. Se é uma pessoa que te desgasta muito, cara, não convive. Dá um tempo, dá uma distância, se fortaleça, depois você tenta de novo. Tá? Convite, seguir Jesus, que ensinou a verdadeira grandeza do servir. Se a arrogância é a máscara do medo, o que aconteceria em vez de disfarçar, eu acolhesse a minha fragilidade com humildade? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Eu passei alguns minutos ali. Tá? Espero que eu tenha conseguido alcançar o coraçãozinho de vocês um pouco. Obrigado. Ô Gui, essa palestra sua hoje foi um verdadeiro tapa na cara, mas como você disse, né, que não é adulando que a gente vai chegar à angelitude, então a gente te agradece muito, gratidão, que Jesus te abençoe muito. Pode ter certeza que o estudo que você preparou para a gente com tanta profundidade, com tanto carinho, vai ajudar a gente muito na nossa evolução, viu? Muito obrigada e volte muitas outras vezes. Gente, quem vai falar para a gente na semana que vem, ainda dentro do livro, né, Escutando Sentimentos, vai ser o Doca, e o tema da semana que vem é sentimento e obsessão. Então, eu vou fazer a prece para a gente finalizar com os irmãos que estão online, tá? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, é com muita gratidão, Senhor, que nós chegamos ao fim de mais um estudo, de mais uma terça-feira, e que a gente possa, Mestre, mergulhar mesmo em tudo que foi falado aqui hoje, que consigamos praticar a humildade, sermos pessoas melhores e capazes de transformar também o nosso entorno. Nós pedimos, Mestre Jesus, que abençoe o Guilherme, que foi o expositor da noite, que preparou com tanto carinho para a gente esse estudo, e pedimos que cada um que está aqui hoje leve consigo a luz dos ensinamentos da noite e multiplique, né? Leve para o seu lar, para os seus familiares, para os seus amigos de trabalho, e que nós possamos, assim, multiplicar bênçãos e seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre. Que assim seja.